Cadê a maquiagem aí, que não veio até agora, gente? O pessoal da equipe de maquiagem hoje está atrasado, vou te falar. Bom, mas enfim, vamos colocar o travesseiro mesmo. Bom dia a todos vocês, bom dia, tudo bem? Um primeiro comentário a todos vocês. Estes exercícios que eu parei da aula do mês anterior, já do último Jurássico, né, porque acho que faz tanto tempo que a gente não se vê, eu coloquei em formato Word. Todos esses exercícios, não é? E já passei para minha amiga agora, mandei agora de manhã. Depois do almoço vai estar à disposição de vocês na área do aluno para que vocês possam baixar e vai ficar no formato mais agradável para você ter que estudar, ao invés de ficar estudando nos slides. Vou mandar, tem duas baterias de exercícios na realidade. Tem essa bateria aqui, que são essas questões dos tribunais aqui, que eu comecei a fazer com vocês na aula passada. Depois vocês vão refazer em casa. E mais uma bateria de exercícios também que vocês vão verificar lá, ISS 2007. E aí eu vou mandar outra bateria de ESAF, porque eu tenho a pretensão, né, de até a aula que vem, nós fazermos todos esses aqui, que estão aqui, mais os exercícios da Escola Superior de Administração Fazendária. Se sobrar tempo, também põe o CESP e o LB de Administração Pública. Tudo bem? Não é? Eu lembro que a última conversa que nós tivemos na aula passada era sobre as agências reguladoras e sobre as agências executivas. Né? Eu falei para vocês, né, isso cai em concurso público, é um arroz feijão do concurso público. A agência reguladora é uma autarquia, portanto ela é criada por lei. Portanto, o seu servidor é um servidor estatutário, essa é a regra, depois eu te conto a exceção, né, porque a administração pública tem uma regra de 30 exceções, não é isso? Né? Então, regime estatutário para a sua prova, lembra sempre disso. O seu dirigente passa pela quarentena, que em regra são 4 meses, mas nós vimos na aula passada aqui, a colega trouxe um exemplo que tem exceções. Né? Então você guarda a regra geral, passa pela quarentena, que isso eu já vi perguntar em concurso público. O prazo da quarentena eu ainda não vi perguntar em concurso público, ou seja, ele permanece recebendo como se em atividade ele estivesse, para impedir que ele venha atuar numa das entidades que ele fiscalizava. E outra coisa, sua nomeação é após a aprovação do Senado Federal e a necessidade da sua demissão, se o presidente o quiser, né, é também por meio do Senado Federal. Aí eu pesquisando, encontrei um site muito interessante, apenas para os curiosos aí, mas que eu acho que devem ser todos, né, chamado Associação Brasileira de Agências Reguladoras, ABAR. Né? Então, se você quiser, a Associação Brasileira de Agências Reguladoras, lá tem, né, uma lista de textos, informações sobre agências reguladoras federais, que é onde é na esfera federal que elas tiveram mais sucesso, estaduais e uma outra coisa ali, né, são 39 agências reguladoras associadas. Né? Então está ali a agência brasileira, a Associação Brasileira de Agências Reguladoras. Agora veja, uma curiosidade, né? A emenda 19/98, a emenda do Estado Gerencial, ela tentou, né, alterar o texto do artigo 39 da Constituição Federal, revogando o regime jurídico único. Foi uma tentativa. Lembra o regime jurídico único? Eu vou te lembrar. O regime jurídico único está no artigo 39 da Carta Magna, ele diz: a administração pública direta, autárquica e fundacional deverá adotar o regime jurídico único para os seus servidores. Servidores aqui no sentido lato, não é? Por conta disso, nós temos hoje fundações que são pessoas jurídicas de direito público com servidor estatutário, né, que são as chamadas autarquias fundacionais, né, pelos mestres. As autarquias, pessoa jurídica de direito público, servidor estatutário. E na administração pública direta, a regra é servidor estatutário. A emenda 19 tentou revogar isso, entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade 2135, que foi acolhida e, portanto, o regime permaneceu. Só que, enquanto que estava a discussão, criou-se, né, um espaço jurídico, e muitas das agências reguladoras foram criadas com regime, é a exceção, né, seletista. Né? Muitas autarquias em regime especial, não só agências reguladoras. Então, por exemplo, aqui é o caso do Estado de São Paulo.
nós tivemos um concurso este ano, que foi o concurso para uma autarquia regime especial, que é o SPPrev. O SPPrev que passa a administrar, né, o chamado regime próprio dos servidores do Estado de São Paulo civis e o regime próprio dos servidores militares do Estado de São Paulo, substituindo o antigo IPESP. Não é? E ele é uma autarquia, era dada que ele está muito bem, obrigado, né? Ele é uma autarquia, regime especial, não é uma agência reguladora, mas ele tem empregado público, para a desgraça de todos os professores de concurso público, né? Mas o que é que tem aparecido da prova? O que é que tem valido? A regra geral, o regime jurídico. Então, se aparecer na sua prova agência reguladora, e nós vamos fazer questões de agência reguladora com a regra servidor estatutário. Então, esquece o mundo dos fatos, né, porque no mundo dos fatos nós temos, né, várias exceções, né, por ADIs, né, enfim, por cautelares e assim por diante, e vamos ficar sempre na regra geral. Então, falou. A agência reguladora, lembra, é uma autarquia. Se é uma autarquia, pessoa jurídica de direito público, portanto, servidor estatutário, conforme o artigo 39 da Carta Magna. Então tá aí, comentei a exceção, porque você vai encontrar a exceção, principalmente se você seguir o meu conselho e entrar na Associação Brasileira de Agências Reguladoras. Mas para que não fique ansioso, e agora, professor? Agora você vai continuar seguindo exatamente o que os examinadores estão seguindo, a regra geral. Talvez esta discussão vai se tornar mais sofisticada para quem for prestar um cargo na área do poder judiciário, para juiz, né, para Ministério Público, como promotor público, lá a conversa é outra, porque aqui para nós o que costuma cair o que é a regra e a doutrina e ponto acabou. Para eles a conversa são decisões e decisões, decisões de tribunais, é outro nível. Para nós isso aqui nas carreiras fiscais é absolutamente preciso e perfeito. Veremos questões nesse sentido. A agência executiva eu mencionei duas, não é? Que é a Agência Brasileira de Inteligência, que é um órgão, e o Instituto Nacional de Metrologia, que foi criado em 1973, fiz um levantamento sobre ele. Ele é uma autarquia, né? Ele foi criado como autarquia, mas hoje ele tem uma qualificação de agência executiva. E a qualificação de agência executiva, ela é conferida pelo órgão ao qual aquela entidade está vinculado, mediante a apresentação de um plano de gestão. Então, no caso, esta autarquia chamada Instituto Nacional de Metrologia, não é? O Inmetro, como vocês conhecem, muito famoso, né? Que foi criado para melhorar a qualidade dos produtos da nossa indústria, lá em 1973. Ele apresentou para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o MEDIC, que é um ministério ao qual ele permanece vinculado até os dias atuais, e apresentou esse plano de gestão e recebeu a qualificação de agência executiva, evidentemente cumprindo, né, objetivos e metas estabelecidos deste plano de gestão. Então essa é uma agência executiva. O que eu tenho que lembrar é que esta qualificação não passa pelo legislativo, esta qualificação não passa pelo legislativo, e o seu dirigente é nomeado e demitido ad nutum, num gesto. E aí eu dou uma dica sempre para a prova, que é o seguinte: lembra, agência executiva, regras do interior do Poder Executivo. Isso é uma dica, não é? Agência executiva, regras do interior. É Poder Executivo? Ah, então não preciso recorrer ao Legislativo? Não. Então nomeação do dirigente e demissão ad nutum. E a qualificação é por meio do Ministério, não precisa recorrer ao Legislativo. No caso da agência reguladora, não, ela é criada por meio de lei, já com a qualificação agência reguladora, e tem que se recorrer ao Poder Legislativo, ao Senado Federal especificamente, para poder autorizar a sua nomeação e a sua demissão. Então faça essa diferenciação, tá certo? Uma pergunta aqui para os meus alunos aqui. Eu cheguei a montar um esquema aqui para vocês, eu acredito que não, das autarquias, para vocês terem uma diferenciação, autarquia em regime comum, autarquia em regime especial. Já fiz isso. Então tá bom. Então tá aí. Tá ok? Agora vamos voltar aí para os exercícios, que são temas gerais ligados à administração, né? Vamos ver muitos exercícios. Aqui temos exercício aqui, por favor, aqui, Tribunal Regional do Trabalho, foi aqui que eu parei na aula passada, aqui eu tenho uma assessoria fantástica aqui na sala, né? Já, ô professor, tá aqui, olha, então ótimo, né? Depois que acabar esses slides, temos mais ainda, aprofundando esses temas de agência reguladora, OS, OCIP e tudo mais.
De acordo com a doutrina, agente público é toda pessoa física que presta serviços ao Estado e às pessoas jurídicas da administração indireta. Qual é a resposta correta? Né? Não se incluindo na categoria os agentes políticos detentores do mandato eletivo, não se incluindo na categoria os militares, inclusive particulares que atuam em colaboração com o poder público mediante delegação, requisição, nomeação, designação, somente se incluindo na categoria aqueles que possuem vínculo estatutário ou seletista com a administração, incluindo-se os servidores públicos estatutários, seletistas, bem como agentes políticos, estes últimos, desde que investidos mediante nomeação, e não detentores de mandato eletivo. Qual a resposta? Já foram direto aqui, né? Veja, quando fala agentes políticos, né? Foco do professor, por favor. Tem uma definição. O que é administração pública? A administração pública, em sentido objetivo, é definida como conjunto de atividades que buscam atender ao interesse público. Isso é administração pública. Em sentido objetivo, a administração pública é o conjunto de atividades que buscam satisfazer o interesse público. A administração pública, em sentido subjetivo, é o conjunto, em sentido subjetivo, é o conjunto formado pelos agentes públicos, órgãos e entidades. A administração pública, em sentido subjetivo, isso é definição clássica, a FCC explora isso, principalmente a FCC, é o conjunto formado por agentes públicos, órgãos e entidades. Agora, a categoria agentes públicos é muito ampla. É muito ampla. Então, a primeira divisão que vai se fazer desses agentes públicos é entre os agentes políticos e os agentes administrativos. Essa é a primeira divisão. Agentes políticos, né, a princípio, são aqueles que são detentores de mandato eletivo. Só que aí ficou uma problemática ao se analisar o caso. E o Poder Judiciário? E a magistratura? E o Ministério Público, não é? Então, na teoria mais restrita dos agentes políticos, eram apenas aqueles que eram detentores do mandato político. Portanto, os agentes do Poder Legislativo, deputados, senadores, vereadores, deputados federais, e do Poder Executivo, né? Presidente da República, governadores, prefeitos. E como é que ficam os magistrados? Então, estenderam esta teoria, que é hoje que é aceita, e que a questão parte desse princípio, né, que se inclui entre os agentes políticos aqueles que foram criados pela Carta Magna, que é uma carta política. Portanto, aí se inclui os promotores, procuradores e os magistrados. Então, esses são os agentes políticos da nossa prova. Não é aqueles que são detentores de mandato político, a magistratura, os procuradores e promotores, porque foram criados, né, juntamente com a estrutura do poder legislativo. Né? Aí vem os agentes administrativos. Aí nós temos agentes administrativos que integram a administração pública. Temos aí o servidor estatutário, é o que vocês serão, servidor estatutário, que obedece ao estatuto, caso federal você está cansado de saber, 8.112/90, se for estadual é a lei estadual, é o estatuto do seu estado, aqui em São Paulo é 12.261, quem for prestar concurso de servidor público do estado de São Paulo, Secretaria da Fazenda, cada estado tem o seu estatuto, e no município tem o estatuto municipal, servidor estatutário. Aí vem uma outra categoria, né, que se desenvolveu nos anos 90, muito no país, a partir da Constituição de 88, que é aquele que é um servidor contratado em relevante interesse público, conhecido como servidor temporário.
né? Quer dizer, ele tem um vínculo temporário com o Estado de 3 meses, podendo ser prorrogado por mais 3 meses. E ponto. Então, em momentos, né, que o Estado precisa contratar, por exemplo, recenseamento, né, levantamento da população, você contrata esse servidor. O Estado de São Paulo, tradicionalmente, tem contratou muitas vezes servidor aqui no período de fim de ano para aumentar os quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É um servidor temporário. Até brincava com a Lula, eu falava, se você for assaltado, não peça muita ajuda para ele não, ele vai ajudar você a se esconder. Por quê? Não é? Ele, muito esperto, ele já sabe que ele não tem os mesmos direitos que o servidor militar, né, que é um outro servidor, aqui nós sempre falamos servidor civil, mas é servidor público também, o servidor militar, mas ele tem as mesmas obrigações, né, e penalmente responde da mesma forma. E aí nós temos aquelas pessoas que colaboram com a administração pública, que são os delegatários e os honoríficos. Delegatários são aqueles que são delegatários de serviços públicos, né? Por exemplo, os delegatários notariais, tabeliães, são delegatários, né? Respondem como se servidor público fossem, mas eles são particulares que colaboram com a administração pública. E temos os honoríficos, né? Aqueles que são chamados de honoríficos ou nomeados porque eles têm a honra de servir a administração pública. É o caso do mesário. Então ele tem a honra de servir a administração pública durante o período eleitoral, né? Alguns realmente se sentem muito honrados e outros se sentem menos honrados que isso. Então são todos eles agentes públicos. Logicamente que hoje nós temos uma divisão entre os servidores, né, quando se pensa servidor estrito senso entre o servidor militar e o servidor civil. Quando eu falo Lei 8.112, eu estou falando do servidor civil da União, né? Mas ambos são servidores públicos e, portanto, se enquadram dentro da categoria agentes administrativos. Então aí você ia eliminando, né? Não se incluindo na categoria agentes políticos, está errado, não se incluindo na categoria militares, não são servidores militares, né? Somente se incluindo na categoria aqueles com vínculo estatutário seletista, então você eliminou o delegatário honorífico, que está errado, o E está errado incluindo-se os servidores públicos estatutários e seletistas, bem como agentes políticos, estes últimos, desde que investido mediante nomeação e não detentores de mandato eletivo. Você eliminou o agente político que tem mandato eletivo, então por isso que não há E. Muita gente, quando erra essa questão, vai para E. Então a alternativa é C, inclusive, quer dizer, incluindo-se os particulares que atuam em colaboração com o poder público, mediante delegação, requisição, nomeação ou designação. Estes últimos aí chamados de honoríficos, né? Pois não. A ou B, claro, porque o militar é um agente público também. Ele é um agente público, ele é um servidor militar, né? Hoje ele é tratado como uma categoria à parte. A Constituição de 88 ampliou, né, essa divisão, mas ele é um agente administrativo. Ele está a serviço da administração pública. Na E, o problema da E é que ele excluiu o agente político que é detentor de mandato político. E o agente político, na realidade, quando foi, né, a doutrina traçada sobre os agentes políticos, essa é a categoria mais famosa dos agentes que são detentores de mandato eletivo. A discussão era, e os magistrados? Não é? Mas magistrado, ele é o agente político. Nunca se esqueça disso, magistrado e procurador. Veja, você vai cumprir o período de estágio probatório e o período que a lei impõe, que a Constituição impõe, para se tornar estável. Você vai ter estabilidade no serviço público. Portanto, para ser demitido, você poderá ser demitido, você já sabe, porque eu falei lá desde o início, por conta da reforma, mediante processo administrativo disciplinar, sempre com ampla defesa e contraditório, que é uma garantia do artigo 5º, né, inciso 55, mediante processo transitado em julgado, também cabendo ampla defesa, contraditório, mediante avaliação de desempenho, também cabendo ampla defesa e contraditório, salvo o artigo 169 da Constituição, que é por economia com gasto pessoal. O magistrado não. O magistrado não tem estabilidade. O magistrado tem que ter uma coisa melhor que estabilidade. Vitalicidade. Ele é vitalício. Então não existe
PAD, ou temível PAD, né? Processo Administrativo Disciplinar para Magistrado. Não, ele só vai perder o cargo dele mediante processo transitado do Poder Judiciário. Ele é vitalício. Após 2 anos, ele alcança, juiz substituto, passou no concurso público, 2 anos, ele alcançou a vitaliciedade, ele é vitalício, né? Tá vendo que chique, né? Agente político, é outra conversa. É outro nível, né? Então, é verdade que tem características muito parecidas com o servidor, é isso que ensejou grande dúvida, né, dos doutrinadores, quer dizer, ele presta concurso de provas e títulos, não é? Mas ele não é, primeiro, o cargo dele é criado pela Carta Magna, diferentemente dos servidores. Segundo, ele não tem estabilidade, ele tem vitaliciedade, ele tem inamovibilidade. Irredutibilidade. Bom, a redutibilidade nós vamos encontrar também para o servidor, mas ele tem inamovibilidade, ele tem vitaliciedade. Então, quer dizer, a relação da magistratura é outra. E esta regra foi estendida também ao Ministério Público. Então, eles são agentes políticos, né? E isso os coloca na mesma posição, lembrando que são 3 poderes independentes e harmônicos entre si, conforme o artigo 2º, né? Então são chamados agentes políticos. Está certo? Mas eu acho que já dá para ser feliz sendo servidor público, né? Estável, né? Tá certo? Olha, todos trabalham muito hoje na administração pública, você vai trabalhar na Receita Federal, você vai verificar que tem muito serviço, né? Você vai verificar nas fazendas estaduais que tem muito serviço, até porque a administração gerencial, né? A bem da verdade, a Receita Federal, antes da reforma, já vinha sofrendo muitas reformas administrativas, por uma questão muito simples, o Estado tem fome de arrecadação, mas eu, né, tenho tido aqui a honra, aqui no Complexo Jurídico da Base de Jesus, de conviver, né, com alguns magistrados e procuradores, e olha, existe de fato aquela aura fantástica da carreira da magistratura, o respeito à dignidade da magistratura, mas olha, gente, carrega um piano, né? Carrega um piano que é só para quem ama a carreira, tem que amar muito a carreira mesmo. Aliás, eu acho que hoje em dia, né, tem muitos cargos da administração pública. Ao escolher o cargo, é importante você verificar não só a remuneração, verificar também se existe afinidade entre o cargo. Ah, professor, outro dia chegou o candidato, eu quero ser especialista em políticas públicas e gestão governamental. Eu falei, você tem ideia do que seja isso? A remuneração federal é em torno de 10, 12 mil por aí. Era 10 mil a última vez que eu vi. Ele falou, não, eu tenho, professor. Porque você vai dialogar com a população. Esta população pode ser o empresário e pode ser o cidadão que mora numa comunidade em cima de um ribeirão, para elaborar políticas públicas. Então, quer dizer, você está disposto a levantar e ir até lá e pisar no barro, não é? E a discutir, a dialogar, entendeu? Não é? Não, eu estou, professor. Então, o cargo está perfeito para você. Então, ele tem que verificar também, não é, se existe uma afinidade, né? E não prestar o concurso somente, é lógico que a remuneração é muito importante, mas somente pela remuneração, senão você vai ter uma frustração terrível dentro da administração pública. No primeiro momento, lógico, vai ter aquela remuneração linda, você vai ficar encantado, né? Mas com o tempo você vai se acostumar com ela e vai gerar uma tremenda frustração, né? Logicamente, professor, não, primeiro eu quero passar, depois eu quero escolher onde eu vou trabalhar. Tem uma amiga que fez isso. Primeiro ela passou no concurso público, depois ela escolheu um concurso, ela é psicóloga formada, e ela prestou um concurso aqui do estado de São Paulo, que só tinha um cargo de psicólogo, e ela conseguiu, e hoje ela consegue exercer a sua função dentro da administração pública. Então existem várias áreas especializadas dentro da administração pública, né? Quem hoje segue uma carreira da magistratura tem que gostar muito. Quem segue uma carreira no Ministério Público tem que gostar muito. Quem segue uma carreira no Poder Executivo de especialista, né, em políticas públicas, Polícia Federal, tem que gostar muito. Eu dando aula para a Polícia Rodoviária Federal, para encerrar a conversa, vendo CNN, quando cheguei em casa. Aí eu vi imagens da CNN que eu não costumava ver aqui na mídia brasileira, mostrando os nossos policiais rodoviários federais no meio da Amazônia, trabalhando para combater caça ilegal. Jornalista da CNN mostrando. Vocês já viram isso? Como é que é? Aquelas baita picape Nissan. Nossa, que charme, né? Estrada no meio da Amazônia, de terra,
que é a regra geral lá, que é a regra. Eles desceram da caminhonete, a bota aqui de lama aqui, ó, batendo quase no joelho, duas armas aqui, uma aqui e uma escopeta no braço. Sinal que o lugar é muito tranquilo para se trabalhar. Não é? Todos eles, eu falei, meu Deus do céu, se os meus alunos virem isso, eu perco metade da turma. Entendeu? Aí eu contei na sala. Lógico que ele está prestando, ele vai para esse ambiente de carreira, né? 3 chegaram no final do curso e falaram, professor, mudei de ideia. E 10 chegaram e falaram, olha, professor, gostei, é para lá que eu quero ir. Entendeu? Então tem que gostar da carreira, pelo amor de Deus, né? Senão você vai sofrer. Vamos para outra aí, né? Tribunal Regional Federal da 2ª Região 2007. Em razão do princípio da legalidade, é correto afirmar que a atividade administrativa deve ser exercida com presteza, qualidade e produtividade funcional. B. A administração pública tem certa liberdade de atuação, pois pode exercer qualquer atividade desde que a lei não proíba. C. A administração pública só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. D. A administração pública fica obrigada a manter a posição imparcial em relação aos administrados. E. A atividade administrativa somente poderá ser válida se exercida no limite e intensidade necessária ao fim proposto? Isso aí vocês vão responder brincando, né? Já andaram aqui respondendo? Você já respondeu aí, meu querido, minha querida? Então vamos lá, né? Já era, né? Aqui a famosa frase do mestre Eli Lopes Berelles, né? A administração pública só pode fazer o que a lei determina ou autoriza, e no setor privado você pode fazer tudo que a lei não proíbe. É a regra básica, né? Tem uma que deriva dessa, que eu acho que eu já comentei, né? Que na administração pública o controle é exaustivo. Já contei isso aí, né? Então lembra que isso aí já caiu também em concurso público. 32. A limitação imposta pela administração exercício de direitos e atividades individuais em função do interesse público relaciona-se com a alternativa A, o poder de polícia, a alternativa B, o poder regulamentar, a alternativa C, o poder normativo, a alternativa D, o poder de império, a alternativa E, o poder hierárquico. Vocês viram com o mestre Marchetti, né? Estou revendo. Comentei várias vezes aqui, mas mais en passant. Qual é a resposta? Alguém poderia argumentar, mas professor, o poder de polícia administrativa, o que é o poder de polícia administrativa, né? É o poder de submeter o particular à regra pública em nome do interesse público. Essa é uma definição. Uma outra que eu gosto, que é a que mais aparece à prova, é o poder de limitar, de impor restrições ao direito do particular em nome do direito público, né? Então aquela velha história, pode dirigir? Claro que pode dirigir, né? O senhor pode dirigir desde que o senhor tire carteira, licencie o veículo, desde que o senhor trafegue, tenha o veículo totalmente regularizado, desde que o senhor trafegue obedecendo a legislação, então pode, dirija à vontade, mas desde que você obedeça uma série de regras. É o poder de polícia, é o poder que permite à administração pública, por exemplo, desapropriar um bem. Mas alguém poderia argumentar e falar, mas professor, não é? Mas aí também não é um poder de império do Estado, conforme a doutrina? É verdade, não é? É um poder de império do Estado. Apareceu já em concurso público, o poder extroverso do Estado, frase do mestre jurista italiano Renato Lessi. E aí, professor, aí você escolhe aquela que a doutrina elegeu como a palavra que é utilizada regularmente, que é o chamado poder de polícia. Se utiliza a expressão poder de império, poder extroverso do mestre Renato Lessi, para explicar o poder de polícia. Então, aquele caso que eu tenho duas certas, mas qual é a mais certa? Isso aqui chama-se Fundação Carlos Chagas. Né? Nós veremos outras questões que estão nesta mesma situação. Poder regulamentar, poder normativo, né? Você verifica essas, né, similaridades. 33. A forma de descentralização da administração pública criada por lei para desempenhar atividade de natureza econômica, com personalidade de direito privado, organizada sob a forma de sociedade civil e constituída com capital público, refere-se ao conceito de... Não vou nem ler o resto. Você sabe. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai saber, porque vai ver várias dessas aí. Cai abundantemente nas provas.
Qual a resposta? Já responderam aqui, né? Olha lá, atividade econômica, já fiquei em duas, sociedade, economia mista, empresa pública, não é? Falou capital totalmente público, então a empresa pública, ponto, acabou. Caixa Econômica Federal, não é? Tá ok? A empresa brasileira de Correios e Telégrafos, SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. 36. O cidadão que é convocado ou designado para prestar transitoriamente determinado serviço ao poder público, em razão de sua condição cívica ou de sua notória capacidade profissional, mas sem vínculo empregatício, é denominado agente? Você sabe a resposta também. Já responderam 15 segundos, 15 não, 10 segundinhos. Esta é a definição mais precisa para ele que existe, em função do seu caráter físico, né? Ele tem a honra de servir a administração pública, né? No estado de São Paulo, na última eleição, tivemos uma moça que ela teve a honra de servir ao estado de São Paulo, né, por livre e espontânea pressão, né? Ela foi a primeira a chegar, faltou o mesário, né? Aí o chefe, o representante falou: você será a nossa mesária. Ela não, você, eu te dou voz de prisão, né? Que honra, né? Servir, não é? Dica: chegue mais tarde da próxima vez, né? Quis aproveitar o dia, coitado, aproveitou o dia para a justiça eleitoral, né? Tá aí, né? Se você me indicar, eu te mato. Tribunal Regional Federal da Quinta Região, brincadeira, dia de eleição eu estava trabalhando, gente, mas não com o mesário. Tribunal Regional Federal da Quinta Região 2008. Os princípios informativos do direito administrativo, alternativa A, ficam restritos àqueles expressamente previstos da Constituição Federal. B, consistem no conjunto de proposições que embasam um sistema e ele garante a validade. C, ficam restritos àqueles expressamente previstos da Constituição Federal e das Constituições estaduais. D, são normas previstas e regulamentos da Presidência da República sobre ética da administração pública. E, são regras estabelecidas na legislação para as quais estão previstas sanções de natureza administrativa. Vocês sabem a resposta? Qual é? Sempre lembro do mestre falando que é o alicerce que sustenta todo o edifício legal, né? São os princípios. As leis têm que estar amparadas por eles, nunca podem contra eles, né? Então são os princípios que sustentam toda a legislação. E se há exceção, a própria Constituição traça, né? Como é o caso lá do princípio da não afetação, né? Sempre que há, a própria lei traça qual é a exceção. Então tá aí. Né? Consiste em um conjunto de proposições que embasam um sistema e lhe garante validade, né? São muito importantes os princípios no direito brasileiro, né? Todas as questões são questões de analistas e técnicos do Poder Judiciário, todas essas questões de tribunais. Os órgãos públicos são: alternativa A, centros de competência dotados de personalidade jurídica. Alternativa B, os agentes públicos que desempenham as funções da administração pública. Alternativa C, centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais. Alternativa D, unicamente os poderes executivo, legislativo e judiciário. Alternativa E, as pessoas, os sujeitos, direitos e obrigações dentro da administração pública. Essa você sabe. Se errar, eu te mato. Faltei tua aula, professor. Bom, nesse caso está suspenso, né? Qual a resposta? Isto caiu da ESAF, a ESAF gosta também dessa questão. Órgão é um ente despersonalizado. É um órgão que não tem personalidade jurídica, né? Não é um ente que não tem personalidade jurídica, são os órgãos, né? Então está aí
né, os órgãos públicos, né, centro de competência instituídos para o desempenho de funções estatais. Essa é a definição corriqueira em qualquer concurso público. Agora, fique atento também, porque a Lei 9784, não é, que é a chamada Lei do Processo Administrativo Federal, também diz que órgão define o órgão como a unidade administrativa integrante da administração pública direta e indireta. Olha só o que diz a Lei 9784, né? A Lei 9784 fala, órgão é a unidade administrativa integrante da administração pública direta e indireta. Ah, professor, então tem órgãos da administração pública indireta? Tem órgãos na administração pública indireta. Aonde? Dentro das pessoas jurídicas. Vou te falar um órgão muito famoso, não é? Chamado Comitê de Política Monetária. Comitê de Política Monetária é um órgão de uma entidade extremamente poderosa chamada Banco Central, né? Muito famoso, né? Então, né, sempre se pensava só órgão a partir da administração pública direta, mas lá tem, tá ok? Para não ficar assustado. Mas sempre cai isso, né? Órgão é ente despersonalizado, né? Como é que o órgão é criado? O órgão é criado e extinto por meio de lei, artigo 88 da Constituição Federal. Depois, por meio de atos normativos do Poder Executivo, ele é estruturado, ele é dividido, ele é organizado. A Constituição, né, delegou esse poder ao chefe do Executivo para estruturar os órgãos. Então, por isso que eles mudam o tempo todo a sua estrutura, né, dá maior flexibilidade, né? 33. Em conformidade com a doutrina dominante quanto à posição que ocupam na estrutura estatal, os órgãos públicos classificam-se como... Alguém sabe essa alternativa? Aqui, independentes, autônomos, superiores, subalternos. Independentes são aqueles órgãos criados pela Constituição que têm independência, como é o caso do Ministério Público, não é? O Tribunal de Contas da União também é um órgão independente, né? Você pega o Tribunal de Contas da União, o tempo todo ele fala independente autônomo, mas o que prevalece é a sua independência, porque ele tem independência para tomar suas próprias decisões. Autônomos são aqueles órgãos, né, que eles têm uma certa limitação, não são independentes, mas eles têm autonomia administrativa. O exemplo são sempre os ministérios, e isso está diretamente relacionado ao Decreto-Lei 200/67. Os ministérios têm autonomia administrativa, mas são subordinados à presidência da República, né? Eles têm autonomia nas suas decisões, né? No caso do Tribunal de Contas da União não existe subordinação, né? Por isso que se fala sempre no texto que se refere ao Tribunal de Contas, né? Com auxílio do Tribunal de Contas, você vai ver isso em CESAF, vai ver isso em CESP, você vai ver isso em FCC, SESGRA-Rio, sempre com auxílio do TCU, né? Porque não existe essa relação de subordinação. A própria Constituição estabeleceu. Então, superiores são aqueles que comandam e subalternos são aqueles que executam, né? No caso, por exemplo, as aduanas são subalternas, elas executam, né? Superior à Secretaria da Receita Federal do Brasil. São órgãos, né? O órgão pode ser simples, o órgão pode ser composto, formado por outros órgãos. Ele é independente. Ele não tem relação de subordinação ao Congresso. Os ministérios são autônomos, isso mesmo, né? Então, sempre que pensar TCU, porque isso foi uma pergunta que saiu lá, Administração Financeira Orçamentária, porque eu me baseei muito no texto. Eu fui procurar o TCU é um órgão independente. Foi criado pela Constituição já com sua independência. Tá certo? Questão 34. Os agentes públicos de novo. Alternativa A, são pessoas físicas incumbidas definitiva ou transitoriamente do exercício de alguma função estatal? Alternativa B, se restringe aos funcionários públicos que prestam serviços na administração direta? Alternativa C, se restringe às pessoas físicas incumbidas definitivamente do exercício de alguma função estatal? Alternativa D, são chefes dos poderes executivo, legislativo e judiciário exclusivamente? Alternativa E, são servidores que atuam na administração direta exclusivamente? Tem uma alternativa que tem a definição perfeita do que é agente público.
É isso mesmo, alternativa A, né? Você, se você quiser, você adota a questão 34, alternativa A. Deixa eu só dar uma olhada qual tribunal que é. Já me fugiu a memória. Tribunal Regional Federal da 5ª Região 2008. Né? TRF 5ª Região 2008. TRF 5ª Região 2008, anota aí. TRF 5ª Região 2008, questão 34, alternativa A. Né? FCC, tudo FCC. São todas FCC. Né? FCC é um sucesso nos tribunais. A alternativa A é a definição perfeita do que é agente público. Né? São pessoas físicas incumbidas definitiva ou transitoriamente. Definitiva, o magistrado, o procurador, o servidor estatutário, o empregado público, ou transitoriamente, o servidor contratado em relevante interesse público, urgente de interesse público, o delegatário, o honorífico, não é? São transitórios. O soldado do exército também é um honorífico, viu? Ele não é um servidor militar, né? Ele é um honorífico, por isso ele é transitório, né? Ele fica ali um período mais ou menos de um ano. 49. Em tema de organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, é incorreto afirmar que os estados podem, mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito do Congresso Nacional por lei de complementar, se... Essa é fácil, né? Se desligar da União, né? Sem comentários. Pode se dividir, incorporar entre si, desmembrar, anexar outros estados e assim por diante, conforme determina a Constituição Federal. Então tá aí, né? Avancei um pouquinho para lá do direito constitucional. Título 3 da Organização do Estado. Qual que era a história dessas questões? Não, eu coloquei o artigo 18 da Constituição, que fala justamente sobre a questão de incorporação, separação, divisão dos estados. Para quem é do Pará, parabéns para vocês aí, que não deixaram o estado do Pará ser dividido em 3 estados, que ia ser uma desgraça para toda a população do Pará, não é? E para o país também. São 3 parlamentos, né? 3 assembleias legislativas, 3 executivos, né? Para atender o interesse de uma dúzia, né? Tribunal Regional Federal 5ª Região 2003 FCC. 21. De acordo com o ensinamento predominante na doutrina brasileira, pode-se identificar na organização administrativa pátria como fruto de desconcentração no plano federal. Alternativa A, uma fundação pública. Alternativa B, um ministério. Alternativa C, uma autarquia qualificada como agência executiva. Alternativa D, uma sociedade de economia mista. Alternativa E, uma agência reguladora. Vocês sabem a resposta. O presidente Lula adorava desconcentrar, né? Qual a resposta? Desconcentração é um ministério. Alguém tem dúvida sobre essa passagem? Tem? Então vamos lá. Presta atenção aqui do professor, vou aproveitar o quadro aqui. Deixa aí a questão. Desconcentração. Né? A desconcentração, essas duas palavras, na teoria geral da administração, são importantes. Mas na administração pública são importantíssimas e são muito cobradas em concurso público. A descentralização, você já sabe o que é. A descentralização é toda vez que eu saio da administração pública direta, que está dentro de uma pessoa jurídica de direito público, chamada União, ou chamada Estado, ou município, ou Distrito Federal, e vou para as entidades da chamada administração pública indireta. Esta é a descentralização. Lembra disso? Então a presidente Dilma, por exemplo, resolveu criar uma nova autarquia, não é? Ela vai criar uma nova pessoa jurídica. Isto é uma descentralização administrativa. Ou então a presidente Dilma resolveu transferir para uma autarquia que já existe mais uma função. Isso é uma descentralização de serviço, porque está saindo a partir dela, da presidente que está dentro da União,
para uma entidade, uma pessoa jurídica que já existe na administração pública indireta. Essa é a descentralização. E a desconcentração, professor? A desconcentração, você vai lembrar, uma regra muito simples. A desconcentração sempre ocorre no interior de uma mesma pessoa jurídica. Primeira coisa que você vai se concentrar é em guardar essa expressão. Porque depois eu vou fazer você ficar convencido disso e não esquecer mais. É um método, né, hipnótico que eu aprendi, né, com Uri Geller, um cursinho que eu fui fazer lá nos Estados Unidos. A desconcentração sempre ocorre no interior de uma mesma pessoa jurídica. Ah, professor, então ocorre dentro da União. Isso. Ocorre dentro do Estado de São Paulo. Isso. Não sai. Não, não sai. Se saísse da União, seria uma descentralização. Se saísse do Estado da Bahia, né, da pessoa jurídica de direito público do Estado da Bahia, seria uma descentralização. Não, ela ocorre dentro, né? Agora, vamos para dentro da pessoa jurídica de direito público, União. Então aqui eu tenho a pessoa jurídica, vamos fazer uma pequena viagem de direito público, chamada União. Poderosíssima. Dentro dessa pessoa jurídica de direito público União, nós vamos entrar no interior do chamado Poder Executivo. Dentro do Poder Executivo, eu vou para o órgão da Presidência da República. Está aqui a presidente Dilma aqui dentro, né? Presidência da República. Abaixo aqui eu tenho os ministérios. Vou fazer grande aqui. Vou colocar 3 porque 29 não dá para representar aqui, né? E não vai ficar nada didático. Então vamos aprender como ocorre a desconcentração. Vamos pegar esse ministério aqui. Não, melhor pegar o do bem, vai parecer melhor. Vamos pegar esse ministério aqui. Né? Desconcentração. Só tem o ministério. Não tem nenhuma secretaria, não tem nenhuma coordenadoria. Está novinho em folha. Ministério. Tem 2 anos. Né? Um púbere, acabou de nascer. Né? 2 anos. O presidente Lula criou, está aí funcionando. Mas a presidente Dilma foi informada do seu ministro que o serviço está se acumulando no ministério. Está muito concentrado o serviço, é muita atividade, por isso o ministério não está desempenhando com eficiência as suas atividades. E aí sugeriu para a presidente Dilma que se criasse um novo órgão, abaixo dele, uma secretaria. E a presidente Dilma mandou um projeto para o Congresso aprovou, conforme o artigo 88, e nasceu uma nova secretaria. E com essa nova secretaria, parte do serviço passou para cá. Não está ficando mais desconcentrado? Isso é desconcentração. Essa é uma das formas de desconcentração. Vou te dar um exemplo, né, que eu utilizei lá, a administração financeira orçamentária. Antigamente o Ministério da Fazenda administrava a conta única do Tesouro. A conta única do Tesouro, nada, administrava 5.000 contas. Uma das primeiras coisas que o Ministério da Fazenda fez, por determinação do FMI, foi criar o quê? Uma secretaria do Tesouro Nacional só para administrar essas contas e depois vertê-las na conta única do Tesouro. Isso foi um ato de desconcentração. Ministério do Planejamento foi a mesma coisa, ele que planejava o orçamento.
Aí o que, que ele fez? Criou uma secretaria, né? Uma secretaria chamada Secretaria do Orçamento Federal. Isso foi uma desconcentração. Vamos ver uma outra desconcentração? O presidente Lula fez essa desconcentração que eu vou lhe mostrar aqui. O ministério chamava-se Ministério da Previdência e Desenvolvimento Social. Então esse mesmo ministério, ele cuidava da Previdência e da Assistência Social. O que é que o presidente Lula fez? Ele percebeu que o serviço estava muito concentrado e resolveu simplesmente separar isso aqui. Dividiu em 2 ministérios. Então hoje nós temos o Ministério da Previdência Social e hoje nós temos o Ministério do Desenvolvimento Social. Isso também é uma desconcentração, dividir um órgão em 2. Isso é uma desconcentração. Veja que eu continuo dentro da mesma pessoa jurídica, é por meio de lei. É sempre por meio de lei. Não é? Um terceiro caso. Aliás, a presidente Dilma fez uma coisa muito parecida. Ano passado, com a Secretaria da Aviação Civil. Né, que ela transformou em um ministério. Tirou, né, a estrutura lá do Ministério da Defesa e colocou do lado. Ela desconcentrou também a presidente Dilma. Um terceiro caso de desconcentração. O examinador não pergunta nenhum deles, ele só quer saber o que é desconcentração. Estou lhe mostrando, porque às vezes ele conta um exemplo, se ele contar um exemplo, então eu tenho um ministério aqui e eu já tenho uma secretaria. Ela já existe. Não vai nascer nenhum outro órgão, mas o serviço está se acumulando no ministério. Pediu para a presidente mandou um projeto para o Congresso, transferiu parte das competências do Ministério para a Secretaria. Isso também é uma desconcentração. Então verifique que em momento algum eu saí da pessoa jurídica, eu estou dentro da pessoa jurídica União. Então por isso, questão de concurso. A desconcentração, ela ocorre no interior de uma mesma pessoa jurídica. Ela não sai da pessoa jurídica. Né? Posso ter concentração, professor? Claro, se você pode ter um, você pode ter outro. Né? Presidente Lula também concentrou. Concentrou ou não concentrou? Quem é que arrecadava as contribuições sociais da Seguridade Social? Até o presidente Lula chegar, era o Instituto Nacional do Seguro Social. Ele trouxe isso para uma secretaria que ele criou, né, no interior do Ministério da Previdência Social, que chamava-se Secretaria da Previdência Social, MP 222. Até acho que eu já comentei isso para vocês. E aí, um outro determinado momento, ele não estava contente, no ano de 2005, MP 258. O que que ele fez? Ele pegou a Secretaria da Previdência, que estava no Ministério da Previdência, e fundiu com a Secretaria da Receita. E hoje chama-se Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ela acumula as competências de arrecadar os tributos da competência da União e de arrecadar as contribuições da Seguridade Social. Então o presidente Lula também concentrou. Agora, professor, por que nas provas de concurso não costuma cair concentração nem centralização? E na maioria dos livros que eu leio, eu não vejo concentração nem centralização. Porque esta prática administrativa é muito mais uma exceção do que regra. A regra no Estado é o quê? É descentralizar e desconcentrar. Por quê? Lei de Wagner, à medida que o PIB cresce, o Estado cresce, a sociedade demanda mais serviços, então essa é uma tendência natural do Estado, é desconcentrar e descentralizar. Tudo bem? Né? Então está aí a desconcentração, isso é a chamada desconcentração. Agora eu falei para você que a desconcentração ocorre no interior de uma pessoa jurídica, e eu falei para você, antes comentando que, conforme a lei do Processo Administrativo Federal 9784, o órgão é uma unidade administrativa que integra a administração pública direta e indireta, e eu dei o exemplo, Copom, que está no interior do Banco Central, que é a administração pública indireta. Quando o Banco Central criou o Comitê de Política Monetária, que define hoje a taxa de juros, a taxa Selic, não é? O que é que o Banco Central, ao fazer esse comitê, ele fez uma
desconcentração, porque ele criou o comitê no seu interior. Ele fez uma desconcentração. Agora, quando é que perguntaram isso no concurso? Nunca vi. Nunca vi. Se tiver, me manda a questão que eu aceito de coração. Né? Estou aberto a inovações sempre. Não é? Então tá aí. Na área da educação. Né? Antes que me entenda mal. Então tá aí a chamada desconcentração. Né? O resto eu sou conservador, careta e tudo mais. Né? Bom, vamos lá, né? Tribunal Regional, então vimos aí, né, um ministério é um órgão. Outra coisa, né, definição clássica, né, de administração pública direta. Acho que você já viu, verá em alguma questão, né, já caiu na FCC. A administração pública direta é o conjunto formado por órgãos subordinados à presidência e aos ministérios. Agora, ministério também é o quê? É um órgão, não é? É para dar relevância à sua autonomia administrativa. Questão 22. Uma empresa que exerce atividade econômica com 70% do seu capital votante nas mãos da União, sendo o restante de seu capital propriedade de um Estado, enquadra-se na definição legal de empresa pública, tendo personalidade jurídica de direito público? B. Questão boa, questão inteligente. Nós veremos outras mais ainda. Enquadra-se na definição legal de sociedade e economia mista, tendo personalidade jurídica de direito público. C. Enquadra-se na definição legal de empresa pública, tendo personalidade jurídica de direito privado. D. Enquadra-se na definição legal de sociedade e economia mista, tendo personalidade jurídica de direito privado. E E não se enquadra em nenhuma definição legal quanto às entidades da administração indireta. Essa é uma questão boa. Qual a resposta? Concordam todos? Então tá aí, já responderam aqui a alternativa C, é uma empresa pública. É uma empresa pública, não é? Olha, na área bancária, na área financeira, das entidades financeiras, o Conselho Monetário Nacional determinou que se adotasse a forma sociedade anônima. Caixa Econômica Federal é uma sociedade anônima e é uma empresa pública. Né? A regra geral é sociedade anônima. Né? Então, o fato de ser sociedade anônima, quer dizer, ter o seu capital dividido em ações, não torna ela obrigatoriamente uma sociedade de economia mista. O que vai tornar obrigatoriamente ela uma sociedade de economia mista é ter participação do setor privado. Para ser sociedade de economia mista, tem que ter participação do setor privado. Não importa se é 1%, 2%. Se a minha memória não me trai, o Banco do Nordeste brasileiro, uns 10% é privado, o resto é tudo público. Mas já é o suficiente para ser uma sociedade de economia mista. Então nós temos aí algumas entidades da administração pública indireta, são empresas públicas e que têm parte do capital da União, parte de Estado e assim por diante. Então tá aí, uma questão muito boa, veremos outras questões como essa aí. Né? Questão 24. É uma decorrência possível do princípio da impessoalidade aplicada à administração pública? Decorre, deriva, né, do princípio da impessoalidade. A. Serem os atos praticados pelos agentes públicos imputados à entidade da administração em nome da qual eles agem. B. Ser vedado à autoridade que pratica um ato administrativo identificar-se pessoalmente. C. Só nas ditaduras, né? Não serem os agentes públicos pessoalmente responsáveis pelos atos que praticam em nome da administração. D. Não poder a administração praticar atos que gerem consequências para as pessoas nominalmente identificadas. E. Não possuir a administração responsabilidade civil pelos seus atos praticados por seus agentes nas hipóteses que estejam exercendo competência privativa. Você sabe a resposta. Já mataram aí a resposta alternativa A, não é? Em pessoalidade, os atos dos agentes são imputados a quem? A administração pública. Né? Ser os atos praticados pelos agentes públicos imputados à entidade da administração. O resto é um monte de aberrações. Né? Imagina não se identificar. A identificação é a regra, né, do Estado Democrático de Direito. 23. Exemplo de desconcentração tal como entendida pela doutrina administrativa, a criação de um... Já fizemos isso aí. Só que com outra ordem, né? O examinador mudou a ordem da questão, só isso. O Ministério. 24. A organização administrativa brasileira tem como característica a não previsão de estruturas descentralizadas. Se você assinalar isso, você apanha. A personificação de entes integrantes da administração indireta.
a ausência de relações de hierarquia, a ausência de mecanismos de coordenação e controle finalístico, inexistência de entidades submetidas a certas regras de direito privado. Qual a alternativa? Já mataram aqui, né? A primeira é uma besteira, né? Alternativa B, personificação dos entes integrantes da administração indireta, né? Ausência de relação de hierarquia, ausência de mecanismo de coordenação. Olha, se o cara colocar ausência de hierarquia da prova, o fiscal da sala pede para ele se retirar, fala, o senhor está no lugar errado, né? O senhor está equivocado aqui. A ausência de mecanismo de coordenação e controle finalístico. Quem faz controle finalístico são os ministérios, né? Então coloque aí observação, viu? Observação importante. Não é? Isso já caiu em prova, né? Os ministérios realizam o controle finalístico. Grife 3 vezes isso aí, controle finalístico. Isso está lá do Decreto-Lei 200/67. É a supervisão ministerial, o controle finalístico. O colega falou e eu vou aproveitar. Abre parênteses, coloca aí, supervisão ministerial. Olha que beleza, supervisão ministerial. Feche parênteses. Das entidades descentralizadas, portanto da administração pública indireta, a eles vinculadas. Então o Ministério da Fazenda faz o controle finalístico do BB, do Banco do Brasil, da Caixa, do Bacen. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio faz o controle finalístico do Inmetro, faz o controle finalístico do BNDES, não é? O Ministério da Previdência faz o controle finalístico do INSS, faz o controle finalístico da Dataprev e assim por diante, né? 25. Uma empresa pública que seja prestadora de serviços públicos, alternativa A, tem personalidade jurídica de direito público, alternativa B, não necessita de lei autorizando a criação de subsidiárias suas, C, é isenta ao pagamento de impostos, D, não necessita de lei autorizando sua criação e E, responde objetivamente por danos que seus agentes prestando serviços que causem a terceiros. Qual a alternativa? Então, entre duas aqui, né? Responde objetivamente por danos cometidos pelos agentes, né? É a teoria do risco administrativo. A questão era, né? Como é que responde a empresa pública e a sociedade economia mista? Porque a administração pública, né, direta, autárquica, que está prestando serviço, ela responde objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes. Aí se estabeleceu, quando prestando serviço público, responde objetivamente. Quando explorando a atividade econômica, aí é a teoria da culpa, né? Responde subjetivamente, tá certo? Então tem essa diferenciação. Temos um problema ali na C, né? Isenta de pagamento de impostos, né? Diríamos imune, né? O termo que pega é isso, né? Partindo-se do pressuposto que o examinador fez a questão com muita consciência do que ele está fazendo, então não seria isenta, seria imune, porque a imunidade tributária ela é conferida pela Constituição Federal. A isenção ela é conferida pela lei, a própria Constituição que veda os entes de cobrar tributo sobre os outros entes. No caso da prestação de serviços, se estende isso também à empresa pública, né? Agora, quando se trata de exploração de atividade econômica, o artigo 173 não permite privilégios.
né? O artigo 173 da Constituição Federal não permite privilégios. Então, né, o Banco do Brasil, explorando a atividade bancária, que é uma atividade econômica, ele paga recolhe todos os tributos que o Banco Bradesco, que é um banco privado, recolhe. A Petrobras, produzindo derivados de petróleo ou explorando o transporte de petróleo, recolhe todos os tributos exatamente como qualquer empresa privada o faz nesse setor. Não há privilégios na exploração de atividade econômica. Antigamente havia a questão da falência da empresa pública e da sociedade de economia mista, que era tratado de forma doutrinária. Aí veio a Lei 11.101, a famosa Lei de Falências, que determinou que a empresa pública e sociedade de economia mista não se submete à falência. Não é? Mas mesmo assim elas são muito pressionadas a terem sempre resultados positivos, né? São muito pressionadas. 26, que é um privilégio, né? Que a gente não pode esquecer, mas ele em nome do interesse público, né? Uma agência reguladora e uma organização social, respectivamente. A. Integra a administração direta e integra a administração indireta. B. Integra a administração indireta e integra a administração indireta. C. Integra a administração indireta e não integra a administração pública. D. Não integra a administração pública, integra a administração indireta. E E. Não integra a administração pública e não integra a administração pública. Já responderam aqui, é isso? Todos estão convictos? Então tá aí, né? A agência reguladora é uma autarquia, integra a administração pública, e a OS não integra a administração pública, conforme eu já lhe expliquei que isso cai em prova, tá aí a prova do crime, né? FCC. Teremos outras, né? Aí eu fiz um resuminho para facilitar o estudo, né? Mas vocês já sabem isso de cor e salteado, né? Estou preocupado aí muito com meu amigo, minha amiga que está aí em outros estados, né? E só está vendo a gente pela telinha, né? Então tá lá, né? A regrinha, né? Pessoa jurídica de direito público, ela é criada sempre por lei específica, é o texto da Constituição, não é? Que na verdade é a lei ordinária. A autarquia, direito público, a lei cria. Fundação de direito público, né? A lei cria. Agora, se é fundação, né, de direito privado, a sua criação é autorizada pela lei, porque só será criada após a inscrição do seu registro no Registro Civil de Pessoa Jurídica, né? Popular, cartório, né? A empresa pública de direito privado tem a sua criação autorizada, e sociedade de economia mista, direito privado, então tem a sua criação autorizada, tá certo? Só um comentário, né? A fundação pública de direito público, ela é uma espécie autarquia. Ela não é uma espécie fundacional. A doutrina diz isso muito claramente. Ela é uma espécie autarquia. Em outras palavras, ela é uma variação da espécie autarquia, não é? Então lembre-se disso. Tem um outro comentário que eu queria fazer. Fundação. Sim, toma um outro cuidado. Está se cristalizando nos textos todos, fundação pública, está se cristalizando. Tem autores que levam isso ao pé da letra, tem autores que não levam. Fundação pública, direito público. Fundação governamental é direito privado. Fundação pública, direito público. Fundação governamental, direito privado. Fundação pública, direito público. Fundação governamental, direito privado, né? Porque nas redações originais era apenas fundação. Aí veio pública, foi embora, o pública voltou, por isso que tem essa confusão toda. O decreto-lei teve essa variação já, várias vezes alterado, o decreto-lei 200/67, então está se cristalizando. Agora, aí também não tem muito que você ficar preocupado, porque toda vez que falar público, né, serviço público, é serviço afetado pelo interesse público. Empresa pública é uma empresa que opera como uma empresa privada, mas afetada pelo interesse público. Fundação pública é uma fundação que predomina, né, no seu direito público, por isso, não é? Fundação pública, muito coerente. Né? E aí não souberam como chamar outra fundação governamental. Quer dizer, é uma fundação de direito privado, mas que integra a administração pública. Né? Então está se cristalizando isso. Né? Pois não? Não? Então tá bom. Né? Aprofundando, né? Mais questões. ESAF, Auditor Fiscal 2009. Agora mudou a batida, né?
Agora mudou. Agora vem aquelas questões enormes, cada uma declaração de dependência dos Estados Unidos, não é? Convenção da Filadélfia, são enormes, todas elas, né? Agora acabou aquela bateriazinha light para a gente consolidar conceitos. Agora vamos pegar as questões maiores. Quanto à organização administrativa brasileira, analise as assertivas abaixo e assinale a opção correta. 1. A administração pública federal brasileira indireta é composta por autarquias, fundações, sociedade e economia mista, empresas públicas e entidades paraestatais. 2. Diferentemente das pessoas jurídicas de direito privado, as entidades da administração pública indireta de personalidade jurídica de direito público são criadas por lei específica. 3. Em regra, a execução judicial contra o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, enquanto a autarquia federal está sujeita ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, respeitadas as exceções, e é de fato o artigo 100 da Constituição Federal que trata dos precatórios, não é? Porque essa autarquia, os seus bens são inalienáveis. 4. A Caixa Econômica Federal, enquanto empresa pública, é um exemplo do que se passou a chamar pela doutrina de direito administrativo de desconcentração da atividade estatal. E 5. O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, enquanto autarquia, vincula o Ministério da Previdência, vinculado ao Ministério da Previdência, está subordinado à sua hierarquia e à sua supervisão. Já dá para matar, mas vamos lá devagarzinho, né? Dá uma lida com carinho. A1, está correto ou errada? Paraestatal não integra a administração pública e ponto e acabou, né? Já era, né? O único mestre que gostava do termo paraestatal para empresa pública era o mestre Eli Lopes Bereles, mas isso não é aceito hoje em dia, né? Então, paraestatal é uma entidade privada que colabora para a administração pública, OS, OCIP, Serviço Social Autônomo. 2. Diferentemente das pessoas jurídicas de direito privado, as entidades da administração pública indireta de personalidade jurídica de direito público são criadas por lei específica. Certo ou errado? Por que errado? São criadas por lei. Pessoa jurídica de direito público. Pessoa jurídica de direito público, autarquia, não é autorizada, ela é criada. Quem diz isso é direito público, Isso aparece em dois lugares. Isso aparece do artigo 37 da Constituição Federal e isso aparece do Código Civil, né? Código Civil 10.406 está lá. Pessoa jurídica de direito público será criada por lei. 3. A regra da execução judicial contra o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, enquanto autarquia federal, está sujeita ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, respeitadas exceções. Esse é o que você não viu. Eu até cantei a bola aqui, né? Mas vamos lá, vamos eliminar. 4. Caixa Econômica Federal, enquanto empresa pública, é um exemplo do que se passou a chamar, pela doutrina do direito administrativo, de desconcentração. Errado, né? Comeu a lata, né? 5. O Instituto Nacional de Seguro Social, enquanto autarquia vinculada ao Ministério da Previdência Social, está subordinada à hierarquia e à sua supervisão? Supervisão sim, hierarquia não. Não há relação de hierarquia entre pessoas jurídicas, né? Agora, o regime de precatório, ele é aplicável às pessoas jurídicas de direito público. Pessoas jurídicas de direito público são bens públicos. Bens públicos são inalienáveis, né? Não são penhoráveis, então como é que o Estado vai fazer penhora? Não tem como fazer penhora. Como é que foi o método encontrado, isso há muito tempo atrás, que está na nossa Constituição? Regime de precatórios, né? E aí é só ficar na fila, né? O que a emenda 62 incluiu e alterou de regime precatório é um negócio de louco, né? Ontem eu estava dando uma olhada nisso, que medo. Não é? Questão ESAF, auditor fiscal da Receita Federal, já foi isso aí, né? Já. Resposta, não é? Tá aí.
Apenas os itens 2 e 3 estão corretos, né? O 2 e 3, a primeira estava errada, não é? A quarta errada, a quinta errada, então está aí. Questão 3, auditor fiscal da Receita Federal 2009, marque a opção incorreta. Incorreta, grifa sempre, destaca, incorreta, escreve do lado. O contrato, porque você vai ficar cansado e vai errar, então escreve do lado, assim você não erra. O contrato de gestão, quando celebrado com organizações sociais, restringe a sua autonomia. B. Quanto à estrutura das autarquias, estas podem ser fundacionais e corporativas. C. Os serviços sociais autônomos são entes paraestatais que não integram a administração direta nem indireta. D. A organização social é uma qualificação jurídica dada à pessoa jurídica pelo direito privado ou público, de direito privado ou público, sem fins lucrativos, e que recebe delegação do poder público mediante contrato de gestão para desempenhar serviço público de natureza social. E a administração pública, ao criar fundação de direito privado, submete ao direito comum em tudo aquilo que não for expressamente derrogado por normas de direito público. Que questão maldita. Ele quer incorreta, né? Você sabe, só vai ficar inseguro, no máximo. Qual a alternativa? Está aqui uma briga aqui, né? Os serviços sociais autônomos são entes paraestatais que não integram, são entes paraestatais. Serviços sociais autônomos, inclusive, serviços sociais autônomos é o que no setor privado se conhece como Sistema S. Senai, Senat, Sebrae, Sesc, SESI, não é? Senar, né? Eles caem com uma abundância incrível em provas. Então pode esperar serviços sociais autônomos como é o grande. Antes da criação das OS, o CIP era o grande exemplo de paraestatal. Né? Hoje ele divide esse espaço com a SOCIP. Qual é? Então é a D, né? Porque não existe OS ou CIP, que é pessoa jurídica de direito público. Né? Então está aí. A organização social é uma qualificação jurídica dada à pessoa jurídica de direito privado, não público, sem fins lucrativos e que recebe delegação do poder público mediante contrato de gestão para desempenhar serviço público de natureza social. Agora, certamente você gostaria de ouvir comentários sobre a B, não é? Porque isso aí deve ter dado nó para alguns que estão assistindo, estão aqui assistindo o nosso trabalho. Quanto à estrutura das autarquias, estas podem ser fundacionais e corporativas. Olha, aqui ele abarcou não só a autarquia que integra a administração pública. Ele abarcou a autarquia gênero, inclusive fora da administração pública. A autarquia fundacional você já sabe, já conhece. E essa corporativa? Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Engenharia, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Regional de Medicina, são as chamadas autarquias profissionais ou corporativas. São pessoas jurídicas de direito público e não integram a administração pública. Então também existem. Olha que examinador malévolo, né? Entendeu? Então, respondeu o candidato certo, né? Eu vi que no máximo o pessoal deu uma vacilada ali na C, ninguém vacilou para B, né? Mas naquela insegurança, né? Ela desequilibrou o candidato, né? Então tá aí. Elas são pessoas, direito público, né? São as chamadas autarquias corporativas ou profissionais. Por isto que elas podem impor sanções. Por exemplo, Conselho Regional de Medicina do estado, se não me engano, do Mato Grosso, uma senhora estava praticando, ela montou uma clínica que realizava a prática abortiva. Né? Nós sabemos que a prática abortiva, não estou fazendo, pelo amor de Deus, né? Não entro no tema, não tenho nem competência, nem jurídica, nem política, nem ideológica, nem social para tratar disso. Né? É apenas um exemplo. Né? Então, evidentemente, a polícia fechou a clínica dela, porque estava atuando de forma ilegal contra o que a lei diz, não é? E aí o Conselho Regional de Medicina
cassou-lhe a licença para atuar como médica. Não podia mais exercer. Se desesperou e cometeu uma tragédia, se matou. Não é? Então veja o poder de sanção que esta autarquia tem. Por quê? Pessoa jurídica de direito público. Então não é porque está na sociedade privada que é direito privado. A regra geral da sociedade privada, a sociedade civil é o direito privado. Mas há exceções. Essa é uma exceção. Então tá aí. Não é? Examinador bem danadinho, né? Contrato de gestão, quando celebrado com as organizações sociais, restringe a sua autonomia. Né? A ideia original é que aumentasse a autonomia. Né? No Brasil, isso não foi para adiante por conta do parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal. Né? Mas dá para se questionar. Né? Derrubar a questão muito difícil. E a alternativa é a administração pública, ao criar uma fundação de direito privado, submete-a ao direito comum em tudo aquilo que não for expressamente derrogado por normas de direito público, não é? Então, as pessoas jurídicas de direito privado que compõem a administração pública, o termo é derrogado pelo direito público. Derrogado pelo direito público? Por exemplo, professor, eu quero trabalhar no Banco do Brasil. O Banco do Brasil, a regra geral é direito privado. Mas para trabalhar lá eu tenho que prestar concurso público. Então, o direito público está derrogando o direito privado. Né? Quer dizer, o direito público, o direito constitucional entrou aí e disse, olha, né, a própria Constituição, artigo 37, terá que ter concurso público para trabalhar em empresa pública e sociedade de economia mista. E acabou. Né? Então é derrogado. Né? Então tem aí. A sociedade de economia mista, empresa pública, vai adquirir bens para atividade meio, não para atividade fim, se submete, 866/93, se submete 10.520. Se submete à lei de licitação. Não é? A atividade fim, ele perde a flexibilidade, mas a própria lei que traz a dispensabilidade. Né? É somente de direito privado. É somente, perfeito, né, colega? A D está errado porque é somente de direito privado. Não existe OS de direito público. Não é? Questão 4. As autarquias e empresas públicas se equivalem estruturalmente no sentido de que elas são a alternativa A, pessoa jurídica de direito público, né, SUSEP, né? Alternativa B, pessoa jurídica de direito privado. Alternativa C, órgãos da administração direta. Alternativa D, entidades da administração direta. E alternativa E, serviços sociais autônomos, né? Por sinal, uma autarquia, né, o concurso, né? É isso mesmo. Qual a alternativa, gente? Dado, né? Dado, porque a autarquia é direito público, a empresa pública é direito privado. Né? As duas são entidades, não são órgãos. Né? Olha lá, serviços sociais autônomos ali embaixo que eu falei, ele aparece com abundância nas provas. Né? Então tá aí. 4 entidades da administração indireta, é a resposta dado. Né? São duas entidades da administração indireta. Questão 5, SUSEP, né, 2006. ESAF, integram a administração federal indireta, entre outras entidades. Alternativa A, as concessionárias de serviços públicos. Alternativa B, as chamadas organizações não governamentais, ONGs. Alternativa C, as agências reguladoras. Alternativa D, os serviços sociais autônomos. Alternativa E, os partidos políticos. Você já sabe a resposta. Pronto, né? Alternativa C, né? Agência reguladora, são autarquias, né? Tá certo? Serviços sociais autônomos, né? De novo ali aparecendo, né? Você vê que o examinador não esquece dele. 6, Ana, não é minha esposa, não é? Essa é a Agência Nacional de Águas, 2009. Quanto às características da administração pública federal brasileira e sua forma de organização, analise os itens a seguir e marque com V se a assertiva for verdadeira e F se for falsa. Ao final, assinale a opção correspondente. Né? Características da administração pública e sua organização. O primeiro, os órgãos são compartimentos internos da pessoa pública que compõem sua criação, bem como sua extinção, são disciplinadas e reservadas à lei. A segunda, a realização de atividades administrativas do Estado
de forma desconcentrada caracteriza a criação de pessoas jurídicas distintas, componentes da administração pública indireta. A terceira, as entidades da administração pública indireta do Poder Executivo, apesar de não submetidas hierarquicamente ao Ministério a que se vinculam, sujeitam a sua supervisão ministerial. O último, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, se constituem pessoas jurídicas distintas do Poder Executivo e por isso integram a administração pública indireta. Essa aí é o que, gente? Não vou nem voltar nesse minuto. O que é essa alternativa? Verdadeira ou falsa? É falso, né? Imagina, né? É a União que tem personalidade jurídica. Não é o que é poder, professor? Poder é poder. Poder é uma emanação, né, do Estado, é uma emanação do interesse público. Isso é poder, né? Em alguns lugares você vai ver escrito, né? O órgão judiciário, o órgão legislativo, né? Isso na verdade é uma pequena impropriedade que a pessoa não é dessa área, de uma outra, às vezes conhece brilhantemente um outro direito, não é? E escreve isso tranquilamente, gente. Em matéria de sistema financeiro nacional, que se comete de atrocidade assim, né? Mas não é que o mestre não conheça o direito, né? Ele conhece o direito financeiro brilhantemente, mas toda hora você vê o órgão Banco Central, o órgão SUSEP, não é verdade? Então a gente tem que relevar isso, não é? Entender que, né, o mestre entende, né, conhecimentos bancários, entende sistema financeiro, mas não entende a estrutura da administração. E bons livros na área, livros aí que são livros modelo. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Ah, mas ele deveria saber tudo. Olha, se ele soubesse tudo, ele comandava o país, né? Entendeu? Né? Vai pegar um livro do Eduardo Fortuda lá, mil e tantas páginas só de sistema financeiro nacional, né? Imagina, o homem sabe aquilo ali de cabo a rabo, ponta cabeça, né? Agora, vamos ver os outros aí. Dá uma lida e veja o que é verdadeiro e o que é falso. A quarta você já sabe o que é falso. Os órgãos são compartimentos internos da pessoa pública que compõe sua criação, bem como sua extinção, são disciplinados e reservados à lei. Verdadeiro ou falso isso? É verdadeiro, o artigo 88 da Constituição Federal. O segundo, a realização de atividades administrativas do Estado de forma desconcentrada caracteriza-se pela criação de pessoas jurídicas distintas, componentes da administração pública indireta. Falso, isso aí é descentralização. As entidades da administração pública indireta do Poder Executivo, apesar de não submetidas hierarquicamente ao Ministério a que se vinculam, sujeitam-se à supervisão ministerial. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Então temos aí um VF, né? Aqui. Né? Então tá aí a alternativa A. Tudo bem? Né? Então tá aí, né? Poder é poder, lembre-se, poder é uma emanação, né, do interesse público, do Estado, né? É uma emanação do Estado, não é órgão, nem é entidade, poder é poder. 7. A autonomia gerencial, financeira e orçamentária dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante termo de parceria, protocolo de intenções, contrato de gestão, convênio, consórcio. É isso mesmo. O contrato de gestão. A ideia, a introdução do contrato de gestão, agora veja como isso aqui está conflitando com aquilo que nós vimos atrás. Não é? Sobre o contrato de gestão. Uma questão que nós vimos, só que você tinha uma muito errada e tinha aquela ali que é questionável. Aqui, o contrato de gestão foi introduzido no direito brasileiro com a expectativa de conferir uma maior autonomia
a entidade. Mas na prática a gente não tem visto isso porque parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal, né? Então muitos que ajudaram a criar no Brasil OS, achavam que as OS iam ter uma autonomia enorme porque vão submeter ao contrato de gestão. Mas aí o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público lembrou a eles do texto da Carta Magna, olha, não é? Vocês se submetem à fiscalização de Tribunal de Contas, né? Não se esqueçam disso, né? Prestará contas, né? Qualquer pessoa física, jurídica, pública ou privada que guarde, arrecade, administre bens, valores da União ou pelos quais ela responda. Então, meu amigo, esquece, né? Então tá aí. Essa é a tese da criação do contrato de gestão. Nós vamos dar uma paradinha, tomar um cafezinho, mas fica aí. Mais questões e comentários.